E o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, é a doença que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade também no mundo. Aproximadamente cerca de 70% das pessoas que sofrem com derrame não retomam ao trabalho depois do AVC e 50% ficam dependentes de outras pessoas para as atividades do dia a dia. E esse é o assunto de hoje do quadro Momento Saúde. Bom, e apesar desses números aí preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desconhece as principais causas e sintomas também e as maneiras de prevenir essa enfermidade. Por isso, convidamos o médico neurologista, Dr. Leonardo de Deus, que já está posicionado aqui com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo para falar de um assunto tão importante, não é mesmo, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Sem dúvida nenhuma, é um assunto muito importante, um assunto de saúde pública, é um assunto que tem um impacto muito grande na família das vítimas, né, na questão profissional, na questão relacionada à previdência social. Então, na verdade, o AVC é um tema extremamente importante para toda a sociedade. Exatamente. Doutor, quais são aí os principais sinais do AVC? Bem, Débora, o AVC, na verdade, o acidente vascular cerebral, ele é dividido em dois grandes grupos, né? Você tem um grupo das doenças que a gente chama isquêmicas, que são as doenças causadas por uma oclusão de um vaso sanguíneo. E aí essa oclusão leva uma determinada parte do cérebro, do sistema nervoso central, a ficar sem sangue, e aí o paciente vai ter a manifestação clínica relacionada àquela área que está privada de suprimento sanguíneo. E o outro grupo, que são os AVCs hemorrágicos, que na maior parte das vezes são conhecidos aí, né, popularmente como derrame, né, que na verdade diz respeito à ruptura de um vaso intracraniano, seja ele um pequeno vaso ou um vaso maior, e que causa hemorragia cerebral. Dentro do grupo das doenças isquêmicas, que são as doenças mais prevalentes, né, a gente vai ter como principais causas a doença hipertensiva, né, hipertensão arterial, a pressão elevada, o diabetes, sem sombra de dúvida, né, em relação aos hábitos, sem dúvida nenhuma, o tabagismo tem um papel muito importante, por isso que há um programa social muito grande aí em relação à parada, né, e a evitar o início do tabagismo, porque realmente tem efeitos, né, consequências muito deletérias, né? Além disso, tem a doença aterosclerótica, que diz respeito ao acúmulo de lipídios, né, de gorduras nas paredes das artérias, e essa doença aterosclerótica está muito relacionada ao colesterol, aos triglicérides, que na verdade é uma consequência, seja de uma alimentação não balanceada, de uma alimentação não saudável, e também por questões genéticas em relação ao metabolismo dessas gorduras. E isso que eu ia te perguntar, doutora, a principal causa do AVC é a pressão alta em si? É uma das, né? É uma das. Na verdade, a gente considera que o AVC ele é multifatorial. Então, assim, na verdade, cada parte vai contribuindo com um pouco. Porque na maioria das vezes essas doenças, elas têm uma interseção, né? E sem dúvida nenhuma, a hipertensão, até mesmo por ser mais prevalente, né, uma boa parte da população vai evoluir com a hipertensão ao longo da vida, até mesmo por conta do consumo de sódio, né, que está no sal, pelas questões relacionadas à vida sedentária, ao ganho de peso. Então, assim, a pressão arterial elevada, ela é muito prevalente. Então, pelo fato de ser uma condição clínica muito comum, né, ela acaba sendo a principal causa de AVC, inclusive considerando até os próprios AVCs hemorrágicos, aqueles em que há rupturas de pequenos vasos no cérebro, uma das principais causas, talvez a mais importante em um determinado grupo etário, a partir aí dos 50, 60 anos, é a hipertensão arterial, principalmente não controlada. E doutor, como que fica o cérebro depois de um AVC? Na verdade, Débora, existe muito ampla a possibilidade de recuperação, porque, na verdade, depende muito da área afetada, depende da condição clínica da pessoa, depende da idade, mas a gente sabe que o sistema nervoso central, ele tem um fenômeno chamado plasticidade, e a partir do momento que você tem uma disfunção por uma lesão isquêmica ou hemorrágica, existem mecanismos endógenos que fazem com que o seu organismo tente compensar aquilo. Mas há situações em que o AVC é muito grave e deixa sequelas muito importantes, como por exemplo a hemiplegia, que é a paralisia de um lado inteiro do corpo, a dificuldade para falar, ou a dificuldade para entender e algumas vezes, inclusive, até a pessoa ficar num estado de coma, que a gente chama de estado vegetativo persistente. Então, há uma variação muito grande e isso é muito dependente tanto do tipo do AVC quanto da área localizada e das condições próprias
do paciente que sofreu o AVC, né? Exato. Doutor, nós estamos recebendo algumas dúvidas aqui, que você já até respondeu duas dessas dúvidas aqui, mas o Carlos Lima, de Campinas, ele está perguntando, mãos geladas após o AVC hemorrágico, o que significa? Na verdade, o AVC, dependendo da área afetada, ele vai causar, né, sintomas, seja relacionados a um lado do corpo, a linguagem, a visão, mas existem fenômenos que acontecem depois do AVC que fazem parte da recuperação. E a mão gelada ou as mãos geladas, na maioria das vezes, estão associadas a um fenômeno que a gente chama de desautonomia, que é um comprometimento do sistema nervoso autônomo, que é aquele que comanda as funções vegetativas, que é, por exemplo, a vasodilatação, a vasoconstricção, o retorno venoso. Então, em algumas situações, por comprometimento desse sistema nervoso autônomo, você tem uma dificuldade de circulação, a temperatura do membro afetado, seja do braço, da perna, fica diferente da do outro. Então, isso faz parte do sistema paralelo que foi afetado com o AVC. Né? Ok. E, doutor, a Patrícia Costa, de Mogi Guaçu, um abraço para Mogi Guaçu. Meu esposo teve AVC há 6 meses e ainda tem dificuldade de engolir a saliva. Como podemos proceder? Olha, Débora, na verdade faz parte do tratamento do AVC não somente a parte médica, né? A parte da intervenção, a parte da medicação. A gente fala que todo paciente com AVC ele tem que ser submetido a um tratamento de reabilitação multidisciplinar. Então é importante que ele faça fisioterapia, é fundamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então todos os profissionais da saúde, psicologia, que possam contribuir para a melhora do paciente são importantes em todo esse processo, em toda essa jornada do paciente. Nesse caso em particular, sem dúvida nenhuma, esse paciente precisa ser avaliado por uma fonoaudióloga ou por um fonoaudiólogo para avaliar as questões relacionadas à deglutição, porque existem técnicas, existem procedimentos, né, de recuperação, de reabilitação funcional que podem melhorar a qualidade de vida dele. Ok. E doutor, qual que é a diferença, muitas pessoas, é uma dúvida nossa aqui, qual que é a diferença entre o AVC e o infarto? Na verdade, o infarto, diz respeito o infarto, é porque todos nós conhecemos o infarto como infarto agudo do miocárdio, né, do coração. Mas o infarto nada mais é do que a ausência de suprimento sanguíneo em um determinado órgão e aquele órgão vai sofrer um processo biológico chamado necrose e aquele órgão fica infartado. Então você pode ter infarto do rim, você pode ter infarto do fígado e você pode ter infarto cerebral, que na verdade representa o tipo de AVC, que é um AVC isquêmico. Então o AVC isquêmico termina como um infarto cerebral, né? Mas a terminologia infarto diz respeito mais ao coração, que é o que todo mundo mais conhece. Então, é quando as coronárias, né, pelo motivo até muito provavelmente aterosclerótico, né, pelo processo de deposição de gordura nas artérias coronárias, você tem um comprometimento da circulação do coração. Sim. E você tem uma área do coração que para de receber sangue, o coração, o músculo, aquela parte não consegue bombear o sangue e você tem o que se conhece popularmente aí, mais de uma forma mais genérica, como infarto. Mas o AVC, né? O AVC aí no acidente vascular cerebral é também um infarto cerebral. Entendi, doutor. O AVC e a Covid-19, né? Eles podem ter uma relação aí de alerta? Sim, Débora, sem dúvida nenhuma, e esse foi um mal que a gente, né, viveu, ainda está vivendo, graças a Deus a gente tem melhorado bastante em relação à Covid, né? Infelizmente foi uma novidade negativa para a humanidade, mas sem dúvida nenhuma a Covid-19 é uma doença que o SARS-CoV-2, esse vírus, ele causa, né, no processo infeccioso um estado que a gente chama de protrombótico, né? Pelo próprio processo infeccioso e a resposta do organismo contra esse vírus faz com que o organismo produza algumas substâncias que facilitam a formação de trombos, de trombose, né? Isso a gente viu isso aí, né? Isso aí foi muito divulgado ao longo desses 2 anos de pandemia e sem dúvida nenhuma houve um aumento, né? Houve um aumento da incidência das doenças tromboembólicas, né? Mais comumente foi as tromboses, né, relacionadas às veias, né, como trombose venosa profunda, que levaria ao tromboembolismo pulmonar. Sim. Mas sem dúvida nenhuma houve também um aumento das doenças trombóticas arteriais, e aí inclui-se o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Né? Então, a Covid-19, a doença Covid-19 tem como consequência, ou pode ter, né, potencialmente como consequência, eventos trombóticos e o AVC, infelizmente, foi um deles. Exato. Doutor, nós temos mais participações aqui no nosso telão. A Maria de Campinas. Boa tarde, Maria. Pressão alta pode causar o AVC? Sim, sem dúvida nenhuma a pressão. Então, a gente recomenda que aí as pessoas que têm história familiar, que tenham
propensão a desenvolver a hipertensão, ou que façam check-ups a partir dos 40 anos, né? Porque a hipertensão arterial no início, ela é uma doença silenciosa. Sim. Então, às vezes, a pessoa é assintomática, então é importante que tenha um acompanhamento médico, que se meça a pressão, que isso possa ser controlado, né? Porque, na verdade, a hipertensão ela é prevalente. Agora, um paciente que é hipertenso e tem um acompanhamento médico regular e está bem tratado, ele ainda tem um risco de AVC, mas é mínimo, né? Comparado com um paciente que tem uma hipertensão não controlada. Sim. E doutor, como o senhor mesmo disse, pode ser controlado e pode ser evitado também, não é mesmo? Sim, existem hábitos que predispõem ao aumento da pressão, sem dúvida nenhuma, como, por exemplo, uma alimentação não saudável, um excesso de ingesta de sal, né, de sódio, uma vida sedentária, né, o que a gente chama hoje de doença plurimetabólica, que é a obesidade, né, o sobrepeso levando à obesidade, que leva ao sedentarismo. Enfim, é uma sequência, uma cascata de fatores aí que culminam com a hipertensão e, eventualmente, com o AVC. Então, Sim. São situações que realmente podem ser evitadas através da aquisição de hábitos alimentares saudáveis, né? Redução no consumo de sódio, atividades físicas regulares. O sono é fundamental, a pessoa tem que dormir bem para o organismo se recuperar. Então, são fatores que realmente melhoram, né, e tentam prevenir ou pelo menos reduzir significativamente o impacto da hipertensão. E doutor, uma dúvida, como as crianças elas podem ter o AVC? Os recém-nascidos eles têm estão sujeitos a ter também? Sim, Débora, infelizmente o AVC não poupa idades. Lógico que é muito mais prevalente, é muito mais comum o AVC numa faixa etária mais velha, né? A partir aí a gente chama de AVC em jovem abaixo de 45 anos, a partir dos 45 anos. Mas as crianças, os bebês podem, por motivos diversos, por problemas, né, durante o período gestacional, né, durante o período fetal. Existem o que a gente chama de tocotraumas, que são situações em que a criança sofre uma anóxia, né, um comprometimento ali na hora do nascimento, seja, por exemplo, por uma circular de cordão sobre o pescoço, que a criança fica como se fosse sufocada, e isso leva a uma anóxia. Então, mas é um grupo de AVC, né, um grupo de comprometimento isquêmico do cérebro muito particular, né, para aquela idade. Se a gente tira desse período aí, do período neonatal, que seria o período do nascimento, o período fetal, né, do último trimestre da gravidez, e passa para as crianças, né, aí você tem causas de AVC, são raros, mas podem acontecer, então na maioria das vezes associadas a doenças do sangue, que a gente chama de trombofilias, que são alterações do sangue, né, alterações hematológicas, que predispõem aquela criança, né, um jovem aí, 5, 6, 7, 10 anos, ou até um adolescente, de ter manifestações, outras doenças mais raras, como vasculites, e aí é uma criança que precisa ser investigada não necessariamente para esses fatores como hipertensão, diabetes, enfim, mas para outras doenças particulares daquela faixa etária. Perfeito, doutor. Doutor, nós temos mais participações aqui no nosso Momento Saúde. O Raul de Rio Claro. Boa tarde, Raul. Qual é a influência do álcool no AVC, doutor? Essa pergunta não pode faltar, né? Considerando-se o Brasil, né? Mas é importante. Na verdade, existe uma controvérsia muito grande com o álcool, certo? A gente sabe que o vinho tinto, certo? Ele tem fatores protetores contra a doença cardiovascular, certo? Mas há vários estudos que mostram que o consumo excessivo de álcool também leva a uma predisposição a eventos isquêmicos, além de outros problemas de saúde que podem advir não só de saúde, mas como problemas sociais, profissionais e familiares que o álcool, né, traz, né, que o alcoolismo traz. Mas o consumo leve a moderado, principalmente de vinho tinto, ele tem um efeito protetor, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito aí de tomar 50, 100 ml de vinho, pode até ser diariamente, que então, são estudos que são baseados em populações onde esse hábito é comum, né? Por exemplo, na Itália, em alguns países da Europa. Então, você vê que ele realmente tem um efeito protetor, claro, sempre associado com outras coisas. Uma tacinha pode, doutor? Uma tacinha, mas não pode exagerar. 200 ml não por pode dia, ser pode? aquelas taças grandes, né? Porque depende da taça. Não, 200 ml por dia pode, né, doutor? Na verdade, seria até 100, né? Até 100? Mas assim, diariamente, é uma média, né?
Porque o álcool também tem efeitos, vamos dizer, positivos quando consumido de forma muito leve, moderada, né? Que seria o fato de ser um relaxante muscular, enfim, né? Diminui um pouco a ansiedade e tal. Agora, o consumo, a partir excessivo daí, ele é deletério. Então, o Raul, fica aí a dica pro Raul. Raul, 100 ml pode por dia. Divino, Raul. Divino. Temos mais participação? O Aires de Sumaré, boa tarde, Aires. Recentemente eu passei pelo cardiologista e estava com uma veia principal do coração com 99% congestionada. Agora estou bem. Débora, é uma manifestação da doença aterosclerótica de uma forma geral, que ela acomete todos os órgãos, né? O cérebro, na verdade, é mais um alvo, assim como é o coração, o pulmão, o rim. Na verdade, aí provavelmente ela passou por um tratamento e aí, seja por uma angioplastia ou por uma revascularização do miocárdio, que fez com que a circulação do coração voltasse ao normal, né? Então, isso é importante, sempre ter um acompanhamento médico para que essas situações sejam detectadas precocemente e um tratamento instituído para se retornar à vida normal do paciente. E atividade física, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Uma caminhada sempre faz bem, não é mesmo? Sim, sem dúvida nenhuma. A atividade física é fundamental, porque a atividade física é o momento onde onde mente e corpo estão no mesmo espaço, você está se dedicando a uma coisa sua, é o seu momento, né? E isso, além dos benefícios, né, em relação à parte muscular, a parte física, existe a liberação de substâncias que são muito boas para o organismo, que a gente chama de endorfinas, né? E essas endorfinas são substâncias que têm ações muito positivas no nosso organismo e nos protege de várias coisas, né? Então, é muito importante que as pessoas não se deixem dominar pelo sedentarismo, Exatamente. né? Eu digo assim, mas até de uma forma mais franca, pela preguiça, né? Eu acho que a gente tem que sempre reservar um tempo para que a gente pratique atividades físicas. É muito importante, né? Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua vinda aqui, falando de assunto que a gente teve inúmeras dúvidas aqui no nosso programa. Eu espero que você volte aqui no nosso programa também. Será um prazer, como foi hoje. Muito obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigada, viu, doutor? Obrigado.